Bola rolando para o tricolor do Arruda. Alô, alô, Igor Moura. Alô, alô, Edinaldo Santos. Muito boa noite para você, amigo. Um abraço para todo mundo ligado aqui na Rádio Jornal. E o Santa Cruz, longe de Recife, segue fazendo toda a sua preparação para o jogo decisivo de domingo às 18 horas diante do time do Iguatu. Aliás, o Santa acabou de chegar em Iguatu. Santa Cruz treinou Santa Cruz viajou na terça-feira e fez o regenerativo terça em Souza. O Santa Cruz treinou quarta e hoje pela manhã no campo do Cantagalo, na cidade de Souza. Jogadores almoçaram, uma delegação composta por 22 atletas do elenco profissional, e à tarde foi de estrada, foi de ônibus, aquelas 2h30, 3 horas de estrada entre Souza e Iguatu. Jogadores chegando agora no hotel da concentração, onde ficarão hospedados até o domingo, data do jogo. Amanhã, às 18 horas, horário do jogo. De domingo, o Santa vai ter já um treinamento na cidade de Iguatu. Então, Santa Cruz fazendo essa preparação longe de Recife e já vai poder, claro, se aclimatar a questão de temperatura, de gramado, tudo isso na cidade de Iguatu. Sábado tem treinamento, depois o Santa encerra os preparativos, entrando em regime de concentração para esse jogo das 18 horas. Ainda sobre a última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, jogos simultâneos, tanto do Grupo 3 como também do Grupo 4, algumas informações. O jogo entre Potiguar e Nacional de Patos, que aconteceria em Natal, esse jogo já vai ser oficializado pela CBF de novo em Mossoró, no Nogueirão. O campo passou por algumas vistorias, né? Alguns aprimoramentos. Sem dúvida teve o trabalho de bastidores da diretoria do... Com certeza. A Prefeitura de Mossoró sabe que tem essa possibilidade de classificar o Potiguar, porém tem um limite de público, né? 1.294 pessoas só, 1.300 pessoas só, o limite lá no Nogueirão, em Mossoró. Público deles lá, né? Eu acho que a média deles está sempre nessa, dependendo da fase, né? 1.000, 1.500, 2.000. O público já não foi, por exemplo, um público brilhante quando o Potiguar ganhou do Santa, lá 2-1, né? Já não foi um público muito bom. Mas 1.294 pessoas nesse jogo do Potiguar contra o Nacional de Patos. Aliás, eu estava dando uma vasculhada, né, nas informações das equipes que podem ajudar o Santa Cruz na reta final. O Nacional de Patos, o treinador do Nacional chegou a dar entrevista falando: olha, o Santa faça a sua parte. Ele faça a parte dele lá para classificar, porque aqui a gente vai querer o resultado para ser líder do Grupo 3. O Nacional é o atual líder, sabe que o Souza pega o Globo, uma vitória quase que certa, mas aí o Nacional vai precisar vencer esse jogo, de preferência com uma boa margem. O detalhe é que... Eu só espero que não aconteça algo do tipo... Eu já sei o que você fala. Os clubes perderam, e o Santa não se ajudou. E o Santa não ganhou o jogo dele, meu amigo. Aí é para doer o coração, é para machucar o coração. Aí ele falou isso: o Santa faça a sua parte, que a gente vai jogar para ganhar. Até porque o Nacional de Patos, né, Edinaldo, ele é primeiro hoje, ele decidiria o jogo em Patos. O público foi até bem interessante em Patos, no jogo que eles ganharam do Iguatu, a próxima adversário do Santa, por 3-1. E o Nacional de Patos, por exemplo, se ele não ganhar o jogo, se ele perder para o Potiguar, ele pode terminar em quarto. Tu acha que o Nacional quer pegar o Retrô com um jogo decisivo aqui na Arena? Não, eu duvido. Então, o Nacional de Patos precisando fazer esse resultado contra o Potiguar de Mossoró para ficar, pelo menos na pior das hipóteses, na segunda colocação, porque o Souza deve golear o Globo na última rodada. E estava dando uma olhada na entrevista do Dico Uley, ex-técnico do Retrô, que hoje é técnico do Campinense. O Campinense, a priori, só perdeu um jogador que era reserva. Havia perdido um ou outro titular antes do jogo contra o Globo, que o Campinense venceu. Aliás, o Campinense foi eliminado, mas vencendo duas partidas seguidas, né? Ele ganhou do Santa e ganhou do Globo, em Ceará Mirim. E o Dico Uley falou o seguinte: olha, a gente está eliminado, mas pelos treinamentos aqui, pelas conversas que eu tenho com os atletas, o pessoal ainda está motivado para terminar bem. Porque todo mundo aqui sabe que está numa vitrine. Pode, por exemplo, ter um contrato certo com o Campinense para disputar o Paraibano ano que vem. Pode chamar atenção para jogar por alguma outra equipe que esteja jogando a Série C do Campeonato Brasileiro, já que ainda pode se contratar para disputar a Série C. Enfim, São outros interesses, né? Exatamente. Exatamente. Então, o segundo Dico Uley, o Pacajus não vai pegar facilidade em Campina Grande, não. O Campinense vai com o mesmo espírito que jogou contra o Santa e jogou também contra o Globo. E a base, que já foi debatida ontem, a base que o Santa treinou e foi repetido hoje pela manhã no campo do Cantagalo, lá em Souza: Michael no gol, Juan Rodrigues na lateral direita, uma zaga com 21 anos de média,
que é o Dudu Ferraz com 20 e o Guedes com 22, e o Marcos Vinícius voltando à lateral esquerda na titularidade, opção técnica, principalmente depois do jogo que o Ítalo Silva fez contra o Potiguar, né? Foi um jogo muito ruim, o do Ítalo Silva. Então, abaixo. O Marcos Vinícius volta à titularidade. O meio-campo, Vagninho, Fabrício Bigode e Chiquinho. O ataque sem o centroavante. A gente até tinha esboçado essa possibilidade, né, Ed? Na terça-feira, no Bola Rolando aqui de terça, e é o que o técnico Evaristo Pisa deve apostar, com mais velocidade, com mais drible, mobilidade, com o Matheus Alessandro como um falso 9, Maranhão aberto pela direita e o Iago Silva aberto pela esquerda. Um termo que você adora, que é o pé trocado. É um destro jogando pela esquerda para fazer o facão, né, cortar e bater. Na mesma situação, o canhoto Maranhão jogando aberto pela direita, viu, Edinaldo? Se com o pé normal o Santa Cruz não está fazendo nada, imagina com o pé trocado. O pé trocado para tentar fazer o facão, mas vamos ver. Bom, os relacionados foram 22, né? Mas vamos torcer, de repente algo pode acontecer, né? Edinaldo, eu posso ser bem sincero. Eu gostei. Eu gostei da escalação. Gostei. Eu acho que o Emerson Galego de titular de 9 não funcionaria. Gabriel Cardoso também acho que não funcionaria. Tem que se esperar também, porque uma coisa é o que rendeu o Alessandro. Matheus Alessandro. Matheus Alessandro. É o que ele rendeu na esquerda, que foi bem, pelo menos ali no primeiro tempo. Por dentro também ele funcionou bem, ele quase ia fazendo um gol que o zagueiro tirou em cima da linha. Mas ele foi mais incisivo quando estava ali pela ponta. Foi, né? primeiro mais tempo. Rápido, mais incisivo. Você estava com mais fôlego. E outra também. Coisa, ele ali no meio, ali como um falso 9, né? Não sei. O Galego é meio doidão, mas às vezes ele acerta a rede. Eu já acho que ele não vai nem guardar a posição. Eu acho que o Evaristo Pisa ele vai falar, olha, vocês mudem de posição o tempo todo, até para confundir a defesa do adversário. Saiam dos seus lugares. Quando o ponto esquerdo, o Iago, cortar para a direita, o Matheus pode sair para abrir espaço, puxar marcação. Vai ser um ataque alucinante, cara. Essa troca de posições, esse vai e vem, esse lá e cá, entendeu? Vai ser uma loucura esse ataque do Santa Cruz. Eu, sinceramente, gostei da escalação. Para o que tem em mãos o Evaristo Pisa, eu gostei. O Vagninho, por exemplo, é um jogador que vai melhorar a saída de bola em relação ao Pingo. O Pingo fez um jogo tenebroso contra o Potiguar, foi muito mal. O Fabrício vai ter acompanhando o Vagninho quando um apoiar mais, o outro Quem fica. Que vai criar nesse meio de campo? Chiquinho, né? Mas Chiquinho tá jogando mal, né, rapaz? Faz tempo. Vai ser difícil. Aquela coisa, vamos lá, Vagninho, Fabrício e Chiquinho, não tem nenhum volante butinudo aí, assim, aquele volante que tá lá só para marcar. O Vagninho gosta de sair, o Fabrício também gosta de sair. Minha preocupação só é quem vai marcar, é quem vai ter mais pegada nesse meio campo. Só que o Santa... Pingo, né? Tem que ser o Pingo que vai? Não, o Pingo tá fora, o Vagninho entra no lugar dele. O Pingo nem viajou, né? Não, o Pingo tá com a delegação, tá na lista. O Emerson não viajou. Emerson. Isso. Então é o seguinte, sinceramente, o Santa ele precisa se preocupar mais em atacar do que em defender. É um jogo que tem que ser, não vou dizer kamikaze, porque aí é irresponsabilidade você dar espaço para o adversário. Suicídio, né? Suicídio. Você tem que ser equilibrado, porém, Ed, o Santa ele tem que ir para cima, tem que ser agressivo, ele tem que fazer o resultado, ele tem que estar o tempo todo assediando o adversário, tentando fazer gol em bola parada, jogada individual, o jogador não vai ter a torcida pressionando, porque o que deu para perceber no segundo tempo contra o Potiguar? Sinceramente, Ed, o jogo estava 1-1, a torcida do Santa já pé da vida, porque o Santa havia parado de criar, depois daquela chance que o Matheus Alessandro chutou no canto e o zagueiro tirou em cima da linha, e eu percebi que tinha jogador se escondendo. Jogador com medo de pegar na bola, pegava e tocava do lado, pegava e tocava para trás, com medo de errar. Estavam muito inseguros, Inseguros, ansiosos, com medo de levar a vaia do torcedor. No ambiente hostil já estava... Naquela altura, né? Ou você tem realmente equilíbrio emocional, ou você se deixa levar por um momento como esse, dos jogadores de Santa Cruz. Eu concordo com você, a gente percebia claramente a insegurança, o clima de instabilidade dos jogadores dentro de campo. Mas, meu amigo, se você está ali dentro... tem que resolver, fazer, acontecer, não tem que voltar atrás, não. E agora eu acho que o Evaristo Pisa está falando com o pessoal, um treinador experiente, ele está falando, gente, vocês vão estar num campo neutro praticamente, porque não vai ter torcida, o Iguatu não briga por nada, o público deve ser ínfimo, ninguém aqui vai estar com um torcedor pressionando por uma jogada. Vamos lá, personalidade, para jogar no Santa, para classificar tem que ter personalidade, eu acho que é isso que ele está falando como discurso para os jogadores do Santa. Só repassando a lista de relacionados, quem foi que viajou? Aliás, muitos jovens, né, formados na base. Eu vou até confirmar aqui quem é formado na base do Santa. Michael e Geazi para o gol. Juan Rodrigues e Léo Fernandes de laterais direitos. Marcos Vinícius e Ítalo Silva de laterais esquerdos. Todos os zagueiros formados na base.
Guedes, Dudu Ferraz, Juan, que foi capitão do Sub-20 durante um certo tempo, e o Cristiano. Todos os zagueiros formados na base do Santa. Vagninho, Fabrício, Pingo, Ítalo, Henrique de volantes. O Ítalo é base, rodou, mas foi formado no Santa. Meio-campistas, Chiquinho e Marcelinho, formado na base. E atacantes, Matheus Alessandro, Iago Silva, Maranhão, Emerson Galego e 2 formados na base, David e Gabriel Cardoso. Esses os 22 jogadores relacionados. Lembrando que Lucas Silva foi embora, Ian Oliveira machucado, Pipico machucado. Aliás, o Pipico até tinha tido uma conversa breve com o representante dele com o Botafogo da Paraíba. Essa conversa estagnou um pouco por conta da lesão do Pipico, né, do edema. Ele está indo para lá? Não, houve uma conversa inicial. O Botafogo pediu algumas informações sobre o Pipico. Não passou disso por enquanto, até porque o Pipico estava focado nessa reta final e machucou, né? Mas existe a possibilidade, se o Santa for eliminado, por exemplo, e o Pipico poder voltar rapidamente, ele ir reforçar o Botafogo da Paraíba na Série C. Existiu a conversa. Dele vai levar um mês mais ou menos, né? Se for grau 2 de fato, um mês no mínimo. Um mês no mínimo. Então, por isso que deu uma estagnada. Já teve uma conversa inicial que não foi para frente do representante do Pipico por conta de um suposto interesse do Belo paraibano. Ítalo Melo com tendinite ficou em Recife, Milen ficou em Recife, e por opção técnica do Evaristo Pisa, que deu para perceber que ele não é fã nem do Emerson Souza e do Natson, esses atletas claramente, né? Eu acho que dá para perceber, né, Edinaldo? Acho que deu para perceber. Emerson Souza, Natson e o Matheus Miller também, uma contratação que, convenhamos, não deu em nada. Nada. Matheus Miller são 3 atletas que ficaram na capital pernambucana por opção técnica. Você vê esse número aí de jogadores da base, a gente, ao invés de ficar empolgado, a gente fica triste, porque eles estão ali não por um planejamento, um trabalho que foi planejado para isso. Estão ali porque estão sendo jogados pela extrema necessidade que o time chegou, né? Infelizmente. Pois é, então é essa a situação do Santa. E quando eu falo... Mas também nessas circunstâncias que os jogadores terminam aparecendo, né? Lembra de 99? Também, a necessidade levou a revelar aqueles jogadores todos. Pois é. Vamos ver se dá alguma coisa, viu? Sei lá. Eu vou repetir, bater na mesa aqui. Vou bater na mesa aqui e repetir e confirmar, Edinaldo. Se o Santa fizer a parte dele, ganhar por 2 ou 3 gols de diferença, principalmente 3, do Iguatu, Santa Cruz classifica. Eu tenho quase que convicção de que ou o Pacajus ou o Potiguar, ou os dois vão tropeçar nessa rodada. Olha o que eu estou dizendo, Edinaldo. Até porque você é pé quente, né? Então dá tudo certo, cara. Pois é o que eu estou dizendo, Edinaldo. O Santa faça a sua parte, que eu acho que vai ter gente tropeçando nessa última rodada. Bom, quem não é pé quente é quem tenta invadir Gramado, né? Aí eu já acho que é estúpido, ignorante, e eu tenho certeza que tinha gente ali que tentou invadir Gramado que pensou que o Santa estava eliminado, né? Bom, alguns delinquentes tentaram invadir Gramado, brigaram com a polícia, o árbitro relatou na súmula. Já havia sido observado, e eu estava nessa transmissão no Amigão em Campina Grande, que alguns torcedores do Santa, quando o jogo já estava 2-0 Campinense, esboçaram a possibilidade de pular a arquibancada lá do Amigão, da torcida visitante, para entrar em conflito com alguns torcedores do Campinense. A polícia paraibana teve que intervir no cacetete. E aconteceu essa mesma coisa no Arruda. O que é que aconteceu? O que a gente já vinha alertando segunda-feira e também na terça-feira. O procurador do STJD denunciou e o Santa Cruz está punido preventivamente por 30 dias, sem torcida como mandante e como visitante também. O STJD analisou as confusões, vídeos e súmulas em Campina Grande e no Arruda e apenou o Santa Cruz. Foi uma decisão preventiva, um liminar, e o Santa pode e vai recorrer. Agora, não sei se o Santa vai conseguir ter torcida, por exemplo, em Iguatu no domingo, e acho muito improvável, se o Santa Cruz passar de fase por conta desses idiotas, o Santa Cruz pode ter o Arruda vazio para um jogo de tamanha magnitude, que seria um mata-mata depois de uma classificação, que a gente pode dizer como improvável, Edinaldo. As organizações criminosas estão acabando com o futebol, minha gente. Acabando, lamentavelmente. É isso aí. Pois é. Tudo certo? Tirando isso, tudo certo, né? Então, o Santa já vai ter esse prejuízo técnico e financeiro se passar de fase, né? Provavelmente vai jogar sem torcida no Arruda. Vamos escutar o atacante Maranhão, fez um golaço, né? Ele fez um belo de um gol, mandando a bola no ângulo do goleiro do Potiguar de Mossoró. Ele fala dessa média de idade baixa, do time base escolhido pelo Pisa, das peças escolhidas pelo Evaristo Pisa para viajar a Souza e agora Iguatu, e dessa preparação fora de Recife. Qual a opinião dele dessa preparação mais meticulosa, até para o treinador conhecer melhor o que tem na mão?
Um cara que é jogador de futebol, eu acho que ele já tem experiência desde quando ele entra no profissional. Então, como o Chiquinho, eu acho que o Marcos tem 28, se não me engano, 29, 30. Eu acho que os moleques estão preparados. E a gente tem conversado bastante, o Michael, o Chiquinho, sobre esse jogo. É o jogo mais importante do ano do Santa Cruz. E eu creio que todo mundo está com uma mentalidade boa. Quem veio para a viagem é porque está querendo muito. Eu creio que a gente vai classificar. Primeiramente, a gente vai fazer um resultado para depois pensar nos outros jogos. Mas eu creio que a gente está bastante confiante nessa classificação. E o bom de a gente ter saído mais cedo lá de Recife é que a gente tem mais tempo de descanso, principalmente no hotel, e o professor ter mais tempo para conhecer o grupo, conhecer alguns jogadores que não deu tempo dele conhecer, porque ele tem pouco tempo aqui. E essa concentração vai ser muito importante, principalmente para o nosso descanso, para a gente chegar descansado no jogo de domingo, que eu creio que vai ser um grande jogo. Pronto, então aí o Maranhão confiante nessa vitória coral diante do Iguatu, domingo, 18 horas. É vencer ou vencer, viu, Edinaldo? Seja lá o que Deus quiser. Valeu, Igor Moura. Valeu, Ed. Aí o Tricolor do Arruda, você acaba de acompanhar a Quinta-feira Tricolor.